Salve pessoal! Vamos dar início ao estudo dos poemas então, fazer análise de cada um deles. O poema de agora é Desencanto. Muito bem, eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha meu livro se por agora não tens motivo algum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão, dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nesses versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Muito bem. Amigos, nós estamos diante então de um poema que dá início ao Melhores Poemas do Bandeira. Esse poema, ele está no livro de estreia, que é o livro chamado Cinza das Horas, de 17, lá de 1917. Então, tu vê que é um livro anterior ao modernismo ainda, é um poema em que a gente vai encontrar características de parnasianismo e simbolismo aqui, né? Vejam como na forma aparece aquele texto parnasiano bem metrificado, né? Eu faço versos como quem só conta até a última sílaba tônica, dá 9 sílabas poéticas, tá? De desalento, de desencanto. Então, o verso metrificado em 9 sílabas poéticas, a gente chama de eneassílabo, tá certo? E ele vai se repetindo aqui ao longo do poema, tá certo? O que a gente vai observar então é que essa poesia também traz rimas, ó. Chora, né? Rima com agora, desencanto rima com pranto, ardente rima com quente, vão rima com coração, rouca rima com boca, né? Forçando um pouquinho a barra, mas rima, e corre rima com morre. De maneira que a gente tem rimas A, B, A, B, as rimas do tipo alternadas, né? Então todo o esquema de rima, todo o esquema de métrica está fechadinho regularmente dentro do que seria uma poesia de características parnasiano-simbolistas. O tema decadentista, né? Dessa obsessão aqui também pela morte, como né, aquilo que está fecundando a poesia, sendo a morte e a doença. Isso tem um pouco a ver com aquele clima ou romântico ou simbolista também, né? Então a gente pode perceber que tem a tradição poética do século XIX ainda presente na poesia do Manuel Bandeira aqui no início da carreira, tá? O poema chama Desencanto e mostra que eu faço versos como quem morre, diz lá no final, tá certo? O último verso é uma espécie de síntese, o Bandeira faz muito isso na sua poesia, já fica a dica, fica atento para o chamado verso síntese, né? Que é quando a gente tem um verso isolado assim, lá no final, um último versinho acompanhado de um travessão, como se fosse uma fala, né? Tá ali o verso síntese resumindo o poema, tá legal? Interessante a gente destacar que aqui o poeta ele tá angustiado com a ideia da doença, né? Ele foi diagnosticado tuberculoso muito jovem, né? E ele vai então ter realmente um período em que ele vai passar tentando se tratar, passou por vários lugares no Brasil e na Europa, inclusive, tentando encontrar melhores condições para a sua saúde respiratória, enfim. Então esse é um momento do poeta angustiado com a morte e com a doença, né? Jovem ainda, imaginando que poderia morrer logo. Observa que, então a gente tem aqui uma associação até da poesia como o próprio sangue, como o tuberculoso que escarra sangue ali, a gente percebe que os versos deixam um acre sabor na boca, diz lá o penúltimo verso, né? Então é isso, parece que a poesia, ela ao mesmo tempo, né, que ela parece ser carregada dessa dor, parece que a poesia é fecundada dessa dor, ela surge dessa dor, né? Ela parece se confundir com o próprio sangue do poeta correndo nas veias dele, que talvez seja aquilo que mantém ele vivo e que ainda motiva ele a viver, é a poesia, tá certo? Mas ainda assim tem muita tristeza, muita melancolia, tá certo? A poesia que está associada ao momento da doença e da tuberculose. É isso que a gente tem que constatar nesse primeiro poema que a gente colocou, tá bom? Temas: angústia, melancolia, doença, morte, certo? Características formais, parnasianos simbolistas. Esse é o poema Desencanto, beleza? Então, não perde o próximo vídeo, tem mais poesia pela frente. Valeu!